A atmosfera no escritório particular da Clarence House antes do amanhecer não era apenas silenciosa, era um silêncio cirúrgico. O ar carregava uma quietude arrepiante daquelas que precedem uma mudança tectônica na história. Não havia flashes de câmeras nem cortesãos cochichando nos corredores, nem conselheiros para amenizar o impacto iminente. O rei Carlos III estava sentado atrás de uma escrivaninha de mogno imponente, seus dedos percorrendo as bordas de uma pasta que parecia mais pesada do que qualquer coroa que ele já tivesse usado. Não se tratava de uma cerimônia pública, nem de uma reunião sobre a Constituição. Era um acerto de contas familiar, uma reunião privada sobre a propriedade que, na prática, reescreveria o DNA financeiro e emocional da Casa de Windsor. Com uma única e devastadora canetada, o Fundo Fiduciário de Sussex, uma reserva multimilionária destinada a sustentar a casa do príncipe Harry e Meghan Markle, estava sendo liquidado e redirecionado. O dinheiro, o poder e a proteção simbólica da coroa estavam sendo transferidos para os filhos do príncipe William. Na fria e cinzenta luz da aurora, o rei não estava apenas administrando uma propriedade. Ele estava realizando uma amputação para salvar o corpo da monarquia. O Fundo Fiduciário Sussex fora outrora concebido como uma ponte de ouro, um cordão umbilical financeiro, que manteria o duque e a duquesa de Sussex ligados à família mesmo após a mudança para a Califórnia. Era para ser uma rede de segurança, um sinal de que, apesar das entrevistas, das memórias e das feridas públicas, Harry continuava sendo um filho do soberano. Mas ao olhar para a cláusula de salvaguarda futura, no documento Charles deixou de ver uma ponte. Viu um passivo. Viu um recurso que poderia ser usado como arma contra a instituição que ele esperara 70 anos para liderar. Uma reunião privada da propriedade real é a arena máxima do poder real, muito distante do teatro do parlamento. Aqui, a herança é o destino. A decisão foi tomada de transferir esses vastos recursos para o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis. Ao colocar os filhos de William no centro absoluto da estrutura financeira real, Charles estava fazendo uma declaração assustadoramente clara. O futuro da monarquia não admite incertezas. O reserva foi avaliado, pesado e deixado de lado para garantir que o herdeiro fosse intocável. O príncipe William estava sentado em frente ao pai com uma expressão de pedra inflexível. Não havia qualquer indício de vitória em seu silêncio, apenas a pesada e dolorosa constatação do que aquilo significava. William entendia melhor do que ninguém a sombra que pairava sobre seus filhos. George, o futuro rei. Charlotte, o símbolo da força moderna. E Louis, a criança inocente que o mundo queria proteger. Para protegê-los, William teve que aceitar uma decisão que na prática exilaria seu irmão. Ele sentia a dor fantasma da ruptura, a lembrança de uma infância vivida em dupla, agora permanentemente separada em uma hierarquia. A proteção para seus próprios filhos chegara envolta na profunda tristeza da desintegração de uma família. Charles finalmente ergueu o documento lacrado do patrimônio, lendo em voz alta a frase "proteção futura". As palavras eram clínicas, mas o impacto violento. Era um veredicto. Era a monarquia admitindo que não confiava mais em um dos seus. O primeiro choque para o sistema não foi a soma astronômica de dinheiro que estava sendo movimentada. Foi a lista de testemunhas. A rainha Camila estava lá com os olhos fixos no marido, pressentindo o cansaço por trás de sua determinação. William estava lá, um sentinela silencioso para a próxima geração. E um conselheiro sênior do patrimônio estava ao lado, observando o rei assinar a instrução sem um único tremor na mão. Quando esses nomes foram registrados, a decisão deixou de ser uma questão burocrática e se tornou um ponto de virada histórico.
Charles olhou para William e viu o homem que um dia teria que carregar esse mesmo fardo. Não se tratava de ganância ou vingança mesquinha. Tratava-se da sobrevivência da coroa. A coroa não é uma coleção de indivíduos. É uma autoridade que deve passar imaculada de uma geração para a outra. Sua segurança, sua educação e sua posição pública não eram mais assuntos privados, eram os pilares do Estado. A mudança de custódia não aconteceu por acaso nem num momento de desgosto. Foi o culminar de uma deterioração lenta e agonizante que atingiu o seu ponto de ruptura durante o jantar de acordo de abril. Meses antes, em Clarence House, um jantar destinado a apaziguar os ânimos transformou-se num funeral para a relação entre os irmãos. Harry chegara não com o desejo de reconciliação, mas com uma exigência de garantias. Queria proteção por escrito para ir à sua casa, independente do controlo do palácio. Na linguagem da realeza, controlo do palácio é tudo. São as regras, os limites, a supervisão e a dignidade da instituição. Harry queria o apoio da coroa sem as restrições da firma. Charles, ao ouvir o filho mais novo, sentiu uma ferida reabrir. Ouviu um filho a pedir ajuda, mas também ouviu um rebelde a exigir as chaves do arsenal. William reagiu com uma frieza aristocrática e definitiva, lembrando Harry de que a coroa não podia financiar a incerteza enquanto George e os seus irmãos carregassem o fardo da continuidade. Os irmãos falavam a mesma língua de proteção, mas a de Harry significava liberdade, enquanto a de William significava sobrevivência. Quando o rei pousou seu copo naquela noite de abril, o som ecoou como um martelo. Ele não gritou, não discutiu. Simplesmente percebeu que o abismo entre seus filhos não era mais uma fresta, era um cânion. O conselheiro do patrimônio presente naquela noite começou a redigir a cláusula de redirecionamento já na manhã seguinte. O registro interno declarava uma lógica brutal. O apoio futuro não pode se tornar uma arma dentro da família. Charles permitiu que o silêncio encobrisse a decisão por meses, esperando por um sinal de mudança, um gesto de paz. Isso nunca aconteceu. O silêncio só aumentou, preenchido pelo ruído de acusações públicas e exigências privadas. Quando o rei finalmente se sentou para assinar os documentos finais, a esperança de uma ponte havia sido substituída pela necessidade de uma fortaleza. Harry não soube da notícia por meio de um documento legal ou de uma reunião formal. Ele a recebeu por meio de uma comunicação privada e controlada do palácio, uma mensagem fria e sem emoção, transmitida por um membro da equipe que o fez sentir um baque. A confiança havia desaparecido. O dinheiro que ele presumia estar sempre ali como um direito de primogenitura havia sido transferido para seus sobrinhos e sobrinha. Naquele momento, Harry entendeu que não se tratava apenas de riqueza. Tratava-se de status. No mundo da realeza, dinheiro é um indicador de confiança. Ser privado de fundos é ser deslegitimado. Meghan estava ao seu lado reconhecendo o dano instantaneamente. Ela percebeu que não se tratava de um ajuste técnico, era uma humilhação pública, prestes a virar manchete. Ela pressionou Harry para que contestasse a decisão, para que exigisse os nomes daqueles que haviam autorizado o ato de separação. Mas Harry hesitou. Ele temia a verdade que estava por trás daquela pergunta que seu pai havia tomado essa decisão com a mente clara e sem pressão. O confronto que se seguiu entre os irmãos foi a primeira conversa franca entre eles em meses. Não havia assessores secretários ou publicitários para filtrar a raiva. William disse a Harry que a decisão dizia respeito à próxima geração, à proteção de George, Charlotte e Louis contra a volatilidade da guerra familiar em curso. Harry ouviu proteção, mas sentiu exclusão. Acusou William de orquestrar a mudança para consolidar seu próprio poder. William manteve-se controlado, um futuro rei, já vestindo a armadura psicológica do trono.
Não negou aceitar a responsabilidade, mas deixou claro que a autoridade vinha do rei. Os irmãos chegaram a um ponto sem volta, onde cada palavra dita se tornava mais um tijolo no muro que os separava. O poder em uma monarquia raramente é ruidoso. É o som de uma caneta tocando o papel, a movimentação de um arquivo de uma pasta ativa para um arquivo restrito. Dentro do palácio, o arquivo Sussex foi transferido para uma gaveta restrita. Um local para documentos confidenciais que não fazem mais parte das operações diárias. Foi um enterro simbólico. O assunto estava encerrado. A coroa seguiu em frente. Catherine, a princesa de Gales, recebeu a notícia com uma graça serena e sombria. Ela imediatamente pensou em George. Ela entendia que um dia seu filho descobriria que sua segurança fora construída sobre os destroços do relacionamento de seu tio. Ela queria proteger seus filhos não apenas de ameaças físicas, mas também da amargura dessa vitória. Ela não queria que eles crescessem com um triunfo construído sobre uma perda familiar. Ela apoiou William, fornecendo-lhe a força silenciosa de que precisava para aceitar um dever que lhe parecia uma traição ao próprio sangue. Quando a notícia finalmente veio a público, não foi como um ajuste sutil, mas como um veredicto. Do lado de fora do palácio de Buckingham, a chuva caía sobre um público dividido. Para alguns, era um ato necessário de um rei protegendo o futuro. Para outros, era o ato final de um pai abandonando um filho. O país se dividiu em campos emocionais, cada lado defendendo uma versão diferente de justiça. Mas dentro dos muros do palácio, a discussão havia terminado. Charles havia feito a escolha. William havia aceitado o fardo. Harry havia sentido a perda. A coroa fria e inabalável seguira em frente rumo a um futuro que parecia mais forte por fora, mas que se mostrava infinitamente mais solitário por dentro. Charles carregou a tristeza daquela assinatura muito tempo depois da tinta ter secado. Ele passou a vida tentando ser uma ponte entre o velho mundo e o novo, entre a tradição de sua mãe e sua própria visão moderna. Ele esperava manter sua família unida, mas o jantar de acordo de abril provou que o amor sozinho não era uma base forte o suficiente para uma monarquia em crise. Ele teve que escolher entre ser pai e ser rei. Ao assinar aquela nota promissória, ele escolheu ser rei. Ele escolheu a linha de sucessão. Ele escolheu os 3 filhos que um dia estariam onde ele está agora. O redirecionamento do fundo fiduciário foi o ponto final de uma longa e dolorosa sentença. Isso disse ao mundo que a monarquia havia parado de planejar o retorno de Harry e começado a planejar sua ausência. A proteção futura de George, Charlotte e Louis agora é um fato consumado. Seu caminho está assegurado, sua educação financiada e seu papel na dinastia consolidado. Mas o custo dessa segurança é uma ferida que talvez nunca cicatrize. A decisão do rei foi um golpe cirúrgico concebido para proteger a instituição de novos conflitos, mas deixou o coração da família em pedaços. Quando William entrou em Windsor naquela manhã, com sua expressão firme e régia, ele parecia um homem que finalmente havia compreendido que a coroa é uma coroa de espinhos. Ele não era mais apenas um irmão, ele era o protetor da próxima era. E Harry, do outro lado do mundo, percebeu que os portões do palácio não haviam sido apenas trancados, eles haviam sido movidos. Em última análise, o Sussex Trust nunca teve a ver com dinheiro. Tinha a ver com crenças. Charles acreditava que para a monarquia sobreviver, ela precisava ser uma fortaleza de estabilidade. Harry acreditava que deveria ser uma família de compaixão. William acreditava que era um dever que transcendia o desejo pessoal. Essas 3 crenças não podiam mais coexistir. A assinatura do rei foi a palavra final. A monarquia escolheu a continuidade em vez da reconciliação.
Escolheu os filhos em vez do conflito. Foi um veredicto frio, claro e devastador. O fogo que consumiu a família por anos finalmente foi contido, mas o cenário que deixou para trás era irreconhecível. A coroa sobrevive como sempre, mas o faz descartando as partes de si mesma que estão feridas demais para carregar. Obrigado por assistir a esta análise profunda do mundo silencioso e de alto risco do planejamento patrimonial da família real. Se você achou esta análise da decisão do rei e do futuro dos filhos de Gales interessante, não se esqueça de se inscrever. Continuamos a desvendar os segredos, os dramas e as guerras psicológicas que definem a família mais famosa do mundo. O que você acha do veredicto final do rei Charles? Foi um ato necessário de proteção para o príncipe George ou uma rejeição dolorosa para o príncipe Harry? A sobrevivência da coroa justifica a perda dos laços familiares? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Estamos testemunhando a reformulação em tempo real de uma dinastia, e sua perspectiva faz parte dessa história. Até a próxima, fique ligado enquanto desvendamos mais camadas da ilusão dourada e exploramos a verdade por trás do glamour. As histórias das estrelas e dos soberanos nunca terminam de verdade. Elas apenas aguardam o próximo capítulo. Até logo, mas a conversa está apenas começando. As luzes de Londres continuam a brilhar sobre os palácios, mas as sombras em seu interior se alongaram. O jantar de acordo de abril, o ato de separação e a reestruturação do Fundo Sussex agora fazem parte da arquitetura oculta da monarquia. São os segredos que William e Harry carregarão pelo resto de suas vidas. Os filhos George, Charlotte e Louis crescerão na segurança que lhes foi comprada a um preço tão alto. Representarão a resiliência da coroa, alheios à mão trêmula que selou seu futuro. Pois no mundo dos reis e príncipes, as maiores performances são frequentemente aquelas encenadas em silêncio a portas fechadas, antes mesmo do sol nascer. A história da Casa de Windsor é uma história de escolhas como essas, onde o sangue da família é sempre secundário ao ouro da coroa. E enquanto Charles contempla os jardins de Highgrove ou os gramados de Windsor, ele sabe que cumpriu seu dever. Ele assegurou a linhagem. Ele salvou o futuro. Mas à noite, na quietude de seu escritório, ele também deve saber que perdeu um filho. E esse é um preço que nenhum fundo fiduciário, por mais vasto que seja, jamais poderá cobrir por completo. A andorinha voou, a ponte caiu e a coroa permanece solitária, silenciosa e suprema.